neste mesmo som. Amor, vencedor para sempre, livre que evitou. Contigo, tu revelaste a lei, glória, a vontade e a atuação. Eita, é forte, Alisson. É isso mesmo, eu vou sim, Alisson, vou. Eu vou sim, olha aí que bênção. Tá certo, Alisson. Fala-me suavemente. Amém, Kézia, eu mandei. Cadê tu, Kézia? Para sempre, livre te eis de pôr. Fala-me A paz cada sempre, dia. Leni. Amém, A minha paz, flor. meus irmãos. Bem, Luton, ouvir sua voz eu quero. Olha aí, Kézia, você está falando, Kézia. E neste mesmo som. Eita, está conosco, né? Glória a Deus. Nossa cantora Kézia, né? Está aí Amém. conosco. Amém. A paz do Kézia, Senhor, meus irmãos. Kézia canta lindo para Jesus, né? Glória a Toda, Deus. toda honra e toda glória para Glória a ele. Deus. Canta com a alma, com a alegria. E Deus é bom, né, Kézia? É verdade, irmã Leni. E Deus faz, né, Eu Kézia? creio. Deus faz, Deus cuida. Isso. Ele cuida de uma maneira tão linda na vida da gente. É E a gente verdade. nem imagina, né? Como é bom ser cuidado por Deus, né? É verdade. Cuidado por Deus. Então, Kézia, fica à vontade. Amém. Inicie aí com a oração, né? Amém. Para Deus abençoar esse Amém. povo. Glória a Deus. Muitos que estão aí precisando. O Alisson está aí, um amigo, Amém. precisa de uma vitória, né? Da sua família. Deus sabe de tudo. Deus vai te dar vitória, Alisson. Eu fiquei de ligar para a mãe dele, mas eu vou ligar, né? Graças a Deus. Ore aí para Deus. Ora para Jesus mandar dinheiro, né? Os Porque tem tanta gente, né, recursos, a querendo pagar as coisas, providência. né? É verdade. Providência. É porque quando eu estava no círculo de oração, eu orava muito para Jesus mandar dinheiro. Porque Glória. realmente, né, tem pessoas, não é você pedir aqui na live, não. Isso aí é comum, né? Porque se você for ver, é Gênesis 43:12, que a Bíblia diz que Deus deu dinheiro em dobro aos os irmãos de José, né? Então, para Deus, né, muitas pessoas precisam pagar suas dívidas, né? São Honrar os seus necessitadas, né, irmã? compromissos. Tomar seus compromissos, né? Verdade. E Deus, ele pode dar vitória, entendeu? Glória a Deus. E a gente sabe que Deus ele faz. Ore Eu aí para creio. Deus abençoar todos, né? Depois Amém. você louva aí, Amém. do hino ou da harpa. Viu? Amém. A Thelma precisa de uma providência, isso mesmo, irmã. Muitas pessoas precisando, isso mesmo, Thelma. Precisamos, né? Porque se a gente também não tiver o dinheiro, quer dizer, a gente não faz nada. É verdade. É verdade. Eu fiz o ano passado eu fiz uma consagração aqui em um lugar, a minha ficou até de marcar, e a gente foi, e foi tremendo, e quando foi essa semana, ela falou comigo e disse que o Senhor mandou dinheiro. Eu creio. Ela disse que PVA que ela estava sem pagar há muito tempo, ela pagou Eu tudinho. creio. Ela disse que Deus abençoou uma consagração que a gente fez. Deus abençoou, né, por misericórdia, os agentes por É misericórdia. verdade. E Deus tinha me tomado ali e falou que ia mandar, e eu não sabia de nada,
ia mandar, ia fazer, ia botar coisa em ordem para você ver que até uma casa ela está construindo, Glória a Deus. Que né, bênção. irmã? E eu fiquei tão feliz quando ela me disse, eu disse, amém, Jesus, pronto, irmã Leni, por misericórdia eu dirigi aquela consagração, né, Jesus na frente, eu atrás, e Deus deu vitória a ela. Então, Glória Jesus, a manda Deus. dinheiro pra gente, que a gente Glória está a precisando Deus. de todo mundo aqui para pagar a dívida também. É verdade. Né? Deus abrir porta de emprego, né? Muitas pessoas precisando, entendeu? Ora aí, Kézia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque diante do Senhor a sua petição. E eu Isso, creio que o Senhor vai atendê-la em nome de Jesus. eu creio. Senhor, estamos aqui em tua presença, Pai. Senhor, Senhor, inclina Pai, os teus ouvidos à oração deste lugar, Pai. abençoa, meu Tu Deus. sabes como cada servo teu chegou aqui, cada petição, também agradecimentos, Senhor, por vitórias que É, foram liberadas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois a tua graça, bondade e misericórdia têm nos perseguido todos os dias e somos alcançados por ela, Senhor. Nós não merecemos, mas tu és um Pai zeloso, um Pai que cuida e não tem deixado faltar, Senhor. é, Tudo o Senhor já preparou, Senhor, e será do teu jeito, será do teu modo, Senhor, eu e creio, maneira. Jesus, sim. Senhor, eu creio, Senhor, que nós vamos testemunhar tantas maravilhas, Senhor. Do teu feito nas nossas famílias, Senhor. As crianças, os jovens serão alcançados, serão reavivados pela tua glória, Pai, em Eu nome de creio, Jesus. Jesus. Casamentos serão restaurados, famílias restauradas. Profetizamos restauração, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Eu Alcança, creio. Senhor. Que cada petição apresentada diante do teu altar, Senhor, suba como um cheiro suave, Senhor. Senhor, tem de misericórdia. Receba, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em adoração aqui nesta noite. Deus, fala fortemente aos nossos corações através da tua preciosa palavra, através dos teus louvores, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair aqui deste lugar. Senhor, nos guie, Pai, em meio às tormentas, em meio aos desertos. Ser o nosso guia, Espírito Santo de Deus. Deus vai abençoando cada casa. Alcança, Senhor, aquelas vidas que estão ouvindo esta live dentro de um hospital, até mesmo dentro de um presídio. Só tu sabes, Senhor. Porque tu levas, Senhor, aos lugares que a gente nem imagina a nossa voz. E o Senhor entra naquele lugar e alcança vidas para o teu reino. Eu te louvo, te entrego, Pai, em nome de Jesus, esta consagração, este culto aqui a ti, Pai, em nome de Jesus. E vai abrindo portas, trazendo providência, provisão para os lares, para os pais de família, mães de família, Senhor, para que possam honrar os seus compromissos. Abre as portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão clamando, Jesus, e creem que a providência vem de Deus. Sabemos sim que passamos por tempos, Senhor, de dificuldades e tempestades aqui na terra, mas o Senhor não tem deixado faltar o pão na mesa, Senhor. O Senhor tem provido. Tudo é para a tua honra, tua glória e exaltação. Eu te louvo, Jesus, te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. O Senhor é o nosso pastor. O Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Nos dias de angústia, Ele é a presença que me abraça, que me conforta, que me consola. Ele é o pão vivo Aí, que Senhor, desceu do céu. Eline. Glória a Deus. Ele é o pão vivo, Ele é a água viva, Ele sacia a tua sede, a sede da tua alma. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Os dias maus vêm sim, mas Ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Então, se passou para você passar e cantar vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Foi a mão do Senhor que te sustentou e te fez chegar até aqui. Ai de nós, era de Israel, os inimigos já teriam nos engolido vivos. Mas o Senhor nos sustentou e nós chegamos até aqui. A mão poderosa tem estado sobre a nossa família. Tem cuidado dos nossos, aleluia. Nada tem faltado, aleluia. A graça tem estado sobre nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Tu és grande. O mar pode estar agitado, mas o Senhor. Aleluia.
Cadê o pastor Belo, Rose? Glória, que voz linda, né? Que voz linda. Ô, Késia, Antonino de Sangue, 192 da harpa. Glória a Para Deus. Aleluia, Jesus. Deus, da vitória, da livramento. Amém, Eu gosto Jesus. muito de hino de sangue. Eu também. 192. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Aí no 192 da harpa cristã, meu querido. Pega aí a sua harpa, maneja a sua harpa. Aleluia. Glória, glória a Deus pelo sangue. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tá fechado o seu microfone. Tá fechado. Eita, que coisa boa, né? Glória a Como é bom a Deus. gente agradecer a Deus, né? É verdade. Cantando o hino pelo sangue, né? Que realmente, quando a gente ora, é muito bom louvar o Senhor, irmão. É muito bom a gente sentir a presença do Todo-Poderoso, porque a cada dia Ele te livra, né? A cada momento Ele te protege. E quantas vezes Deus coloca hino de sangue na nossa mente. Eu já me acordei com um hino cantando quando eu me levantei, aquela voz, né, muito suave dentro do meu quarto. Aleluia, glória. Foi o hino 145. A minha alma te ama, ó Senhor, e desvalece, sedenta de amor. O resto, és meu consolo na aflição. Aí eu disse, eita, olha Deus falando. Que coisa linda. E luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. E eu começava a sentir a presença de Deus. E eu ouvia, a minha alma ama-te, Senhor. De ti só recebe vida e amor. Que coisa linda, irmão. A outra estrofe aí, Kézia. É? A Jesus falando, minha você pode cantar. Jesus alma te falando. ama, Jesus ó está falando para Senhor. você.
almeja Viu? sempre Jesus lhe dará andar no vitória. teu temor. Tu vives já no meu Ele vai coração prover e algo. guias-me pela tua mão, és minha salvação. A minha alma ama-te, Senhor. De ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. A tua face procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz e salvação verás. A minha alma ama-te, Senhor. 145. De ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Por mim sofreste incomparável dor. Teu nome quero aqui louvar, os teus preceitos e leis honrar e sempre em ti pensar. A minha alma ama-te, Senhor. De ti só recebe vida e amor. Glória a Deus, aleluia. A minha alma te ama, ó Senhor. É aonde a gente vê o que Deus, ele cuida de mim, cuida de você. Assim como ele cuidava de Jeremias, né? Jeremias foi escolhido por Deus. Eu sei que quem é escolhido sofre, quem é escolhido paga preço, mas quem é escolhido é honrado por Deus. Jeremias, Deus escolheu ele para ser profeta e não para ser sacerdote, né? Você vê que Deus ele tem a maneira de tratar comigo e com você. José passou por aquele aperto, aquele estreito, que não entendia, né? E nem sabia. Deus revelava a ele e ele contava os segredos. Aí passou também por aperto. Aleluia. Glória. Como Deus ele é tremendo. Elias, perseguido por quem? Por Acabe, Jezabel, porque Elias era profeta e fazia tudo o que Deus queria. E quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, eita, o vento sopra, eita, a guerra se levanta como Josafá. Porque a Bíblia diz que Josafá, ele não vigiou, né? Se juntou com quem? Com Acabe. É por isso que a gente tem que ter cuidado com quem está do nosso lado. Porque muitas vezes é um Acabe disfarçado. É, irmão, é um Acabe disfarçado. Josafá se aliou com ele. Depois Josafá pagou o preço. Isso mesmo, irmão. É verdade. E a gente tem que ter. Porque assim, ninguém conhece o coração de ninguém. É? Porque você vê que depois que Josafá se juntou com Acabe, as coisas não ficou boas pro lado dele, não.
só não morreu porque se humilhou, porque ia morrer na guerra. Ele entrou na família de Acabe, né? Thalia casou com Jeroão, para você ver como o diabo, ele muitas vezes ele vem bem mansinho para querer atacar a gente. E a gente tem que ter prudência e pedir a Deus visão espiritual. Por quê? Se você for meditar, você vai ver que Acabe, ele preparou tudo, ele fez tudo, ele falou com Josafá, e era uma grande festa, né? Porque Josafá também era um homem que tinha. Acabe também tinha. E ele se juntou, né? Ficou na família, entre família. Aí foi quando ele jogou e disse: olha, se eu for para Ramote Gileade, para a guerra, tu vai. O que foi que Josafá disse? Não, Acabe, oxente, aonde tu for, eu vou. Aí aonde a gente vê, ele consultou a Deus? Ele consultou a Deus? Não. Ele não consultou a Deus. Até para a gente ir para uma viagem, irmão, a gente tem, Kézia, que consultar a Deus. Deus, tu quer que eu vá ou tu É quer que eu verdade. fique? Né, Kézia? Verdade. Como é isso? Eu vou descer, eu vou orar, eu vou clamar. Aí tu começa a fazer vigília, começa a jejuar. Porque tu não sabe que lá do outro lado tu pode encontrar Acabe. Desse jeito. Né? E tu pode encontrar Acabe disfarçado. Cara, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Espera aí. Vai compartilhando este culto, meu irmão. Eu creio que o Senhor falará fortemente conosco através da sua palavra. Né? Você vê, estava esperando o irmão, ele não apareceu ainda. Você vê que ele estava o quê? Disfarçado, irmão. Acabe estava disfarçado, certo? Ele estava disfarçado. Então, ele pegou o quê? Ele pegou foi a fraqueza de quem? De Josafá, segundo as crônicas, capítulo 18. 18. 18. Para você ver que ele ali, a Bíblia diz que, segundo as crônicas, capítulo 18, e o versículo 1, e tinha, pois, Josafá, como eu disse, riquezas. Josafá tinha riqueza e glória em abundância. E aparentou-se com quem? Ele fez aliança com quem? Ele fez aliança com Acabe, irmão. Ele se aparentou com ele, se juntou. Aleluia. Então, que Deus nos livre. Que Deus me dê sabedoria e te dê sabedoria também. E a palavra de Deus diz que no versículo 2, e ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe, a Samaria. Ó, ele foi, depois de muitos anos, ele foi ter com Acabe aonde? Em Samaria. E Acabe matou o quê, Kézia? Vê aí, matou o quê? Ovelhas e bois Sim. em abundância, Olha aí. para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Lê o outro. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo. Olha aí. Seremos contigo nesta guerra. Tá vendo? Para você ver que quando Acabe ele lançou, né, a palavra para Josafá, Josafá disse: eu irei contigo nesta guerra. É por isso que a gente não pode dar uma resposta imediatamente. A gente tem que perguntar se a gente vai ou não, né? Porque ele se encontrou com ele em Samaria. E houve grande festa. Houve momentos, né, que tudo parecia bom, mas tudo
era o quê? Uma cilada. Tudo era uma emboscada. Aleluia, glória. Que nesta noite eu possa consultar a Deus, eu possa me deleitar, se sacrificar e perguntar a Deus: eu vou ou eu fico? Ai, é forte, viu? Eu vou ou eu fico? Aí vê o versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Sim, porque Josafá, ele perguntou para Acabe, consulta hoje, por quê? Eram quatro, Acabe tinha 400 profetas de quê? De Baal, irmão, que só profetizava a benção para ele. É para você ver que quando a esmola é muito grande, faz medo. É desse jeito. É, quando a esmola é muito grande, faz medo. Entendeu? Aí lê mais. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e Sim. disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote e Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas suas mãos, ó rei. Vê, era o quê? Foi o que eu disse. 400 homens. 400 homens. E disse: iremos à guerra, porque ele tinha os profetas, aqueles que bajulavam, que mentiam, que não falavam a verdade. Aleluia, glória. Que estava ali bajulando quem? Acabe. Eita! Mas eu quero te dizer, não adianta bajular, não adianta mentir, porque um dia a verdade ela vem à tona. Eita, é forte. A palavra de Deus de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Leia. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Porque Deus não ia deixar assim. A Bíblia diz que Deus, ele muda o tempo e muda as horas, né? Ele permitiu para que Josafá passasse por esse estreito, para ele reconhecer e saber que ele é Deus. Josafá era crente, irmão. Aleluia, glória. É onde eu vejo que tem pessoas que acreditam mais na mentira de alguém do que na tua verdade. Que até tu, se tu fosse justificar, tu fica, meu Deus, será que eu falo mesmo para ela ou não? Me disse, não é assim, eu falo ou não falo? Eu acho que eu não vou falar, não. Eu falo ou não falo? Mesmo que tu fale, a pessoa que crê em Acabe, aí diz, mas ele já está mentindo. Desse jeito. Ele já É. está mentindo. Ai, mas o Senhor, ele faz. Acabe tinha 400 homens que profetizavam para ele, entendeu? É Então falso. só dava o que é ele? Profecias boas. Por quê? Existem pessoas que não querem profecia ruim, só quer profecia boa. Acabe, o eles tudo profetizava. Por isso que a esmola grande foi medo, irmão. Aí foi quando Josafá se tocou e disse, "Oxe, como é isso? Que é é tudinho a mesma profecia. Não, isso está estranho. Aleluia, É glória. É falso. aonde Deus vai virar um negócio na tua vida. Glória a Deus. Eita, Deus vai dar uma Eu virada. creio, Eita, Jesus. Deus vai dar uma Creio, virada, viu? Se prepare, porque Deus dará uma virada. creio, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio. É verdade, irmã, a máscara não dura para sempre. Deus vai dar uma virada. Pronto, vamos embora. Aí aonde Josafá, ele fala com Acabe. Ele pergunta a Acabe, não tem não alguém não que a gente possa consultar?
aí. Vai fora. Olha Deus já revelando um negócio. Não tem não, Késia. Como é isso? Que é tudo a favor. Irmã, cuidado. Eu tenho até medo. Eu disse ao meu esposo hoje, olha, quando a esmola é grande demais, que as coisas dá tudo fácil, pode ter certeza que lá na frente vai dar errado. Aí a Bíblia diz que Acabe ficou, Josafá ficou e disse, oxi, como é isso? Não tem ninguém, não, Acabe, que a gente possa consultar se a gente vai, porque é a mesma profecia. Deus está dizendo nesta noite, eu vou acabar com um arrumadinho de Eu alguém. creio. Eita, eu vou acabar da laia Tu és soca grande, Jesus. nevácia. Eita, como Deus ele está falando. Ele está dizendo, Késia, eu vou acabar. Eu vou Eu creio. acabar, Késia. Eu Um creio. arrumadinho de alguém. Eu creio. Tu Eu crê? creio. Eu creio, Eita, laia soca Jesus. me nevaciar. Meu Deus, que coisa linda. Barabassui, eu creio, Se Jesus. você for ver, Késia, Jeremias, lê aí, Jeremias, capítulo 28, e o versículo 15 e 16. Olha, irmão, o irmão não vê mais. Ai, Deus muda o tempo e as horas mesmo. Deus está dizendo, eu vou acabar com o arrumadinho de alguém. Ele vai acabar. Ele vai acabar. E tu lê aí, Kézia. Kézia? Acho que está caindo Foi, faltou energia que liguei o 3G. Tá conseguindo me ver? Tô vendo. Eu Pronto. liguei aqui o 3G do telefone. Pode Faltou sim. energia aqui. Pronto, vá, pode ler. Pode eu quer que eu leia? Eu leio aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, que a minha mãe está me auxiliando aqui para poder ler. Pronto. Jeremias, Sim. capítulo. Deus vai Eita, acabar, viu? Com o voltou. Glória a arrumadinho de Deus, alguém. Jesus. Capítulo Voltou 28, energia. 15 e 16. Chegou, não foi? 28, 15, 16. Chegou, glória a 15 Deus. e 16. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Jeremias, disse Ouve Jeremias. agora, Ananias. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Ouve agora, Ananias. Não te enviou o Senhor, mas tu fizestes que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E o 17. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Vê que coisa tremenda. Você vê que Jeremias lutava contra quem? Contra Anania. Anania, ele era um profeta mentiroso. Entendeu? Por isso que os profetas que falavam para Acabe era mentiroso. Entendeu? Eram os profetas mentirosos. Aí Deus está dizendo, eu vou acabar. Aleluia. Aleluia. Com a anarquia de alguém. Eu creio. Para você ver, irmão, que a Bíblia diz que a luta de Jeremias com o falso profeta Anania. Jeremias era profeta, Jeremias foi escolhido. Mas se você vê como Deus usou Jeremias, chegou uma hora que Deus disse assim: pronto, acabei, eu vou acabar. Porque muitas vezes é necessário Deus tirar alguém de cena para te dar vitória. Talaia sou que me nevar, sere me nevaciar. Eita, na sombra. Tu tá entendendo? Eita. Porque a guerra era grande. Acabe mentia para Josafá. Josafá perguntou a ele se tinha alguém que consultasse. Mas quem ia chegar? Era Micaías. Micaías ia chegar.
Aleluia, glória a Deus. Aí, quando você vê, como ela leu Jeremias 28 e 15, 16, 17, a Bíblia diz que Jeremias, irmã Késia, deu-se ira. Deus cirou-se com Anania. Eita, tu és um profeta mentiroso, Ananias. Deus não te chamou não para tu ser profeta, não. E por que tu anda fazendo a cabeça do povo? Eita, irmão, é tanta gente fazendo a cabeça de muita gente. Eita, Verdade. aí é necessário, muitas vezes, Deus tirar Anania de cena, eita, para que Jeremias, ele brilhasse. Glória a Deus. É Tu tá forte. entendendo que é necessário, eita, Deus fazer algo de pronto. Eu vou tirar Anania de cena, porque quando Jeremias profetizava ali acerca de Babilônia, Anania vinha por trás e desmanchava tudinho, irmão. Meu Deus. Você sabia que tem pessoas que assim, da laia sobre. Você está falando algo e ela tá só assim, ó, olhando para tu, ó. Ou desmanchar tudinho. Ai, Meu Deus. eita! Mas eu quero te dizer, lá no Salmo 94, o verso 1, lê aí o 2. Vê o que Deus está falando. É por isso que quando Anania, Jeremias disse, ó que coisa, Jeremias era profeta, irmão. Ele disse, Anania, Anania, eu estou sabendo de tudo que tu fizeste, tudo que tu falasse. Eu sei de tudo, Anania, do teu arrumadinho. Deus está dizendo, eu vou acabar com o arrumadinho de Eu Anania. Eu vou acabar com o arrumadinho de Acabe. Mas eu vou te dar vitória nessa história. Deus está dizendo, a mesa está pronta. Eu vou lhe dar vitória. Há uma guerra na vida de muita gente que está aqui. E Deus está dizendo, eu vou entrar na guerra. Elere, Minuri, Minar. E vou assinar para você. Eita! E quem quiser tirar a sua vida, quem vai tirar sou eu. Por isso que Deus, ele disse, aí, olhe, como Kézia já leu, tudo tem um tempo. Chegou a hora, caiu. Chegou a hora de Deus usar quem? Jeremias. Chegou a hora de Deus usar Jeremias para te dar essa vitória. Eita! Olha, o arrumadinho está muito grande. Eita, grande, Neide. Mas o Senhor está dizendo, eu vou acabar com esse arrumadinho. Aleluia. Olha, sabe por quê, irmão? Porque a mentira tem perna curta, viu? Por isso que o profeta Jeremias, quando Anania, você vê que Jeremias lutava contra Anania. Porque Anania, ele fazia muita coisa, irmão. Não te preocupa não, viu? Olha, ninguém vai impedir de você sentar na mesa. Você vai sentar na mesa. A mesa está posta para você sentar. Não adianta, Anania. Não adianta Acabe com seus profetas mentirosos. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, quando Jeremias profetizou, se disse Jeremias o profeta. Jeremias era profeta. Anania, o profeta, olha aí, Jeremias profetizando para ele. Olha Anania, Jeremias profetizando para ele. Ouve agora. Ouve agora, Anania. Não te enviou o Senhor. Para você ver que Deus enviou que Josafá fosse atrás de Acabe. Não. Apenas ele desceu para Samaria. Aí viu como as coisas estavam boas. Aí disse, eu vou entrar nesse rolo. Mas que coisa linda. Irmão, não brinque com Deus, não. Deus ainda fala. Deus ainda fala. E a Bíblia diz. Aí Jeremias olhou para Anani e fez. E quem disse a tu que o Senhor te enviou? Quem foi que disse que o Senhor te enviou? Anania, não te enviou o Senhor. Olha,
Mas tu fizeste que este povo confiasse em quê? Em mentiras, irmã. Mentira tem perna curta. Aleluia. Mentira tem perna curta. Deus está dizendo nesta noite, eu vou puxar o tapete de alguém. Eu vou puxar e vou lhe dar uma grande vitória. Está chegando a hora de Deus mostrar para você quem é quem. Davi não sabia, entanto, quem era quem? Saul. Porque ele matou Golias. É? E você vê que depois Davi se tornou o quê? O alvo de Saul. Se tornou. Aí você vê Salmo 94. Salmo 94, o verso Verso 2. 2. 2. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Olha aí. A vingança a Deus pertence. Não é você que vai se vingar. Quem vai se vingar é Deus. Amém, Jesus. Para você ver que quando chegou a hora de Ananias sair de cena, não teve, irmão, olha, não teve ninguém que impedisse. Porque quando o profeta, ele disse no versículo 16, pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face de que da terra. Olha, eis que te lançarei, eu vou te descer a terra. Olha aí que coisa tremenda. Este ano, viu, morrerás. Olha para aí, que coisa forte. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E você vê que Jeremias profetizou para ele. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, irmão, no mesmo ano. E no 7º mês. Ai, Deus está dizendo aqui, eu estou entrando, eu vou te dar vitória, tu vai ver o que eu vou fazer. Eita, Saul, Davi era um alvo. Você sabia que muitas vezes a gente se torna um alvo para alguém, Kézia? É verdade. Que até como alguém te acusou de algo, falou de uma coisa que tu nem lá estava. Quer dizer que a pessoa tinha tanto ódio de Késia que fez o quê? Eu vou detonar ela. Alaia sou quer me nevaciar. Ai, eita, é profética essa palavra. Anania, Deus não te enviou, não, Anania. Não, Deus não te enviou. Eita, é forte, irmão. Aleluia. Deus está dizendo nesta noite. Olha, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Lê aí. Irmã, O a que, gente tem que... Sim, pode falar, Kézia, diga. o que é já foi, o Sim, que há de ser também já foi. E sim. Deus pede conta do que passou. Pronto. Deus pedirá conta do que passou. Por quê? Ah, mas Kézia, você estava lá, você fez isso, que a gente não pode dizer. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, e Kézia dizer, eu fiz, eu nem lá estava. E o espírito de engano se apoderando da pessoa, para querer que intimidar ela. Mas como Deus é Deus, ele está dizendo o que é já foi, o que há de ser também já se foi, mas Deus pede conta do que passou. Eu Passou, creio. não foi? Passou, foi, passou, mas eu vou cobrar. Elaia, só que é minha facear. Eita, irmão, Deus está dizendo nesta noite, viu? Que Deus, ele vai acabar com essa mentira de alguém contra a tua vida. Eu creio. Alguém quer te oprimir de todo jeito. Aleluia. Viu?
Você vai deixar de ser oprimido ou oprimido. Deus vai te dar essa vitória. Viu? Irmã Leni, a perseguição é grande, sim, mas Deus está dizendo: eu sou maior do que essa perseguição. Daraba, Tá certo? suego, O cantarás. que, o que Acabe queria era destruir quem? Micaías. Eu vou acabar com ele. Eu tenho profeta. E ainda peguei Josafá para. Sim, mas Deus é Deus. Lê É aí forte. Salmo 75. Deixa eu ver. Salmo 75. Eita, compartilha aí essa live. Eu não tô. Todo Aperta o salmo, coração. Salmo 75. E o versículo. E o verso. O verso 6 e 7. porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Sim. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Mas Deus é Então, um juiz. é, A um exalta, né, Késia? E a a um outro abate e a faz o outro quê? exalta. E a Ele outra exalta e abate. abate. Ele exalta e a outro ele Abate. abate. Provérbio 14 e o versículo 4 e 5. Provérbios 14, verso 4 e 5. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, Isso. mas pela força do boi há abundância de colheitas. A Sim, testemunha sim, verdadeira não mentirá, mas a sim. testemunha falsa se desboca em mentiras. Tá vendo você, irmão? Que a palavra de Deus, não havendo bois, o celeiro fica o quê? Fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância, a força do boi, a abundância de quê? De colheita. Entendeu? Como Deus ele é tremendo, porque o boi, ele não sabe a força dele, ele não conhece, né? Mas pela força dele, a colheita, a testemunha falsa, a testemunha verdadeira não mentirá, irmão. Mas a É, falsa, ela se desboca em mentira. Eu não sei por que essa palavra hoje. Eu não ia trazer a mensagem, mas Deus disse para mim, fale a palavra. glória a Deus. Aleluia. Kézia Aleluia. leu Salmo 75, o verso 6, o verso. Eu achei muito lindo esse 6 e versículo 75, 7. 6 e 7. Né? Por quê? Porque nem no Oriente, nem do Ocidente, nem no deserto vem, olha, nem do Oriente, nem do Ocidente, presta atenção, vem a exaltação. Mas Deus, ele está dizendo, é um juiz. Se preocupe não, que o que estão lhe acusando, que o que estão querendo degrinir a sua imagem, Deus está dizendo, um eu vou exaltar e outro eu vou abater. Meu Deus, tu és lindo. Lá, sou quer me levar. Com Deus, irmão, não tem arrumadinho. Porque a palavra de Deus diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, lê aí. Gênesis 1, verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o sexto dia. Aí, é 1 e 31, Gênesis. Só a Isso. parte Gênesis A. 1, Só a só parte parte A. A. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Pronto. Ele viu. Aí o meu diz assim. É 1 e 31. O meu já diz assim, quer ver? 1 e 31. E viu Deus tudo. E viu Deus tudo. Quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Claro, ele viu tudo. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja treva e houve treva.
Quem for treva é treva, quem for luz é luz. Verdade. E haja luz, e haja prosperidade na tua vida. É. E haja vitória, e haja providência. Deus é Glória a Deus de Deus. providência nessa noite. Aleluia. Não adianta, irmão. Muitas vezes alguém, ele quer fazer, sabe, um arranjo, mas Deus não é Deus de arranjo. Para você Glória a ver que Deus. no Salmo 75, o verso 9 diz assim: Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E o 10 de como? O 10, Kézia. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas As a forças força do justo, dos irmão, o justos justo, está falando serão justo, exaltadas. serão exaltados. Obrigada, Jesus. Eu creio. É o justo que serão exaltados. Ai, é Creio. forte, irmão. Porque muitas vezes alguém quer te condenar, alguém quer te empurrar, mas ela é assim, ele é assim, eu vou fazer assim, sim, mas o Senhor está dizendo, já no verso, no Salmo 103 e o verso 6, veja o que Deus fala. Salmo 103, verso 6. 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E o 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Você vê que Deus ele fez notório, né? Ele fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao filho de Israel. Por quê? Você sabe aí que Deus já escolheu Moisés para tirar o povo de quem? Do Egito. Tira o povo, Moisés, do Egito. Ele fez notório. Deus está dizendo: eu vou fazer notório os meus caminhos diante de ti. Eu Aleluia. creio. Faraó vem atrás. Mas Deus está dizendo, aleluia. Ezequiel, capítulo 30, versículo 21. É 21. Isso. Vê o que Deus está dizendo para tu nessa noite. Tu está entendendo o mistério? Tu está Glória a entendendo o que Deus. Deus está falando? Ezequiel, capítulo 30, verso 21. Sim, Filho do homem, sim. eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e Pronto. eis que não lhe Sim. aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Menina, que coisa linda. Para você ver, né, que Moisés também, Moisés, você sabe que Moisés ele falava com Deus cara a cara, boca a boca, né? Moisés tinha intimidade com Deus. Deus escolheu Moisés, aleluia, desde o ventre da sua mãe. Oh, Ó, Jesus. filho do homem. Ele está dizendo hoje, eu quebrei o braço de Faraó. Que coisa linda que a Bíblia diz que nem ligadura. Olha para aí. Ele quebrou, não vai dar para juntar nada. É, Eita, há uma reunião. Eita, Deus está me dizendo, há uma reunião com o teu nome. Alguém está aqui. E alguém fala, conta a história. Eita, que critica, mas o Senhor está dizendo, eu estou vendo tudo. eu creio. Alari, minuri, minai, revaciar. De que me nível eu sou fiel e eu vou fazer. Ele está dizendo, eu estou vendo tudo, tudo eu estou vendo. Lê aí Lamentações de Jeremias 3, 58 e 59. E o 60 Lamentações. de Jeremias. É que deu uma travada aqui, Maneli. Lamentações de Jeremias, capítulo. 3, 58 até o 60. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram,
julga a minha causa. Viste toda a vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Veja que coisa linda, né? Jeremias estava dizendo: Meu tu Deus. viste, Senhor, a injustiça. Tu viste os pensamentos contra mim. Viste a sua vingança, todos os seus pensamentos. São pensamentos bons, não, irmão. São pensamentos maus. São pensamentos perversos. Mas Deus está dizendo: eu estou vendo. Eu Eu estou creio. vendo, vice? Eu estou vendo o que tu queres fazer. Mas Deus É está forte. dizendo que nesta reunião, ele está dizendo que ele quebrou o braço de Faraó, rei do Egito. Eu quebrei, está Eu quebrado. creio. Labara Shorinai. Não tem ligadura, não tem nada. É, eita. Eu Chegou a hora, creio. viu? De Deus seu encontro com alguém. Isso, Creio. chegou a hora. Eu vou entrar em cena. Eu vou mostrar que eu sou o Senhor na tua vida. Por isso que Davi ele disse lá no Salmo 3 e o verso 4. Veja, irmão, a gente tem que acreditar e confiar em Deus. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem, né? Para você ver que quando Josafá estava lá, que foi segundo as crônicas, que eu nem botei aí, depois Kézia bota aí, segundo as crônicas, capítulo 18, né? Você vê que quando Josafá estava lá, mas depois Josafá ficou desconfiado. Como é isso? Que tá todo mundo profetizando coisa boa. É forte, irmão. Ai, lá e sou que é É minevácia. forte, Deus vai Jesus. fazer, Kézia. Eu Não creio, adianta, não. irmão. Eu Segundo as creio. crônicas 18. Pronto, segundo as crônicas 18, aqui, ó. Eita, cadê Kézia? Pronto, segundo as crônicas 18 em diante. Mas a gente, Deus vai dando e a gente vai falando, né? Por isso que ele ficou olhando assim, como é isso? O povo tudo profetizando uma coisa só. Sabe o que é isso, irmão? Tem gente que gosta de bajulador. É, Para ganhar fama, para ganhar nome. Qual foi o versículo que eu disse? Que até eu esqueci. Salmos, capítulo 3, quer dizer, Salmos 3, verso 4. 4. Com a minha voz clamei ao Senhor. Sim. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eita. Aí Davi já estava dizendo, com a minha voz eu clamei. Olha, ele me ouviu. Você vê que Josafá disse assim, chame alguém. Aí você vê que o que foi que Acabe disse. É, né? Tem um aí de Micaías. Ele não gosta muito de mim, não. E é. Sabe por quê, irmão? Quem se mistura com porco, farelo come. É Lara, Minaia, sou grande. Ah, é? Sim, e aí? Então vamos consultar ele. Está chegando a tua vez. Sabe de quê? De a verdade chegar à tona. Eu Ai, creio, olha, Deus vai te honrar. Tu crê? eu Haverá creio. honra. Haverá honra na tua vida. Em nome Haverá de honra. Jesus, eu creio. Essa angústia, essa tristeza que tu tem aí sentido, que tu tem chorado, vai ter honra. Aí vai aí, Késia, segunda Crônica, capítulo 18, e o versículo 6, 7 e 8. 6, 7, 8. E disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então Sim, o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos aí, consultar o Senhor, porém sim, eu o aborreço, porque nunca sim. profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Olha Micaías, filho de aí, Imlá.
E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o Você, rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. para você ver que quando ele falou de Micaías, Josafá fez o quê, Kézia? Não fale assim. Não fale assim. Já houve uma defesa, isso não fala assim, não, Acabe. Que é isso? Meu Ai, eita, irmão. Deus. Alguém está preparando algo e Deus está dizendo: tu vai ver o que eu vou fazer. Eu Tu creio. vai ver o que eu vou fazer. Eita. Chama aí, chama ela, chama ele. É por isso que ele disse: vá lá. Ele chamou o eunuco e disse: vá. Vá chamar ele, Micaía, filho de Irla. Vá chamar ele, vá lá. Fala assim, não, com ele não. Eita, porque ele também é profeta. É forte. Ai, eita, no meio de uma multidão, tem um que fala a verdade. Darabassui. Tá lá, Obrigada, Yassou, que é minha. Tu Jesus. tá entendendo que Deus. Entre na sombra do que me vaciar. Eita, como Deus está aqui. No meio de uma multidão, tem um que fala a verdade. Por quê? Não se mistura. Eita, que coisa linda. Obrigada, Aí Deus. aonde Deus está chegando. Deus está chegando. Deus está tratando. Deus vai mostrar. Davi, ele disse, com a minha voz, eu clamei ao Senhor. E ele fez o quê? É, Ele ouviu o obrigada, meu clamor. Que obrigada, coisa Jesus. linda. Ele Eu ouviu. acredito, irmão, que você sabe que existem pessoas que fazem acepção de pessoas, né? Micaías Acabe fazer acepção de pessoas contra ele, porque ele não gostava, né? Porque quando a gente não se mistura, aí alguém diz assim, ela é amostrada, ela é orgulhosa. É não, irmão. É porque Deus separa. É Deus verdade. separa. Aleluia, glória. Lugar de incrédulo é lá fora. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, ia chegando na casa de Jário, a multidão acompanhava Jesus. Jesus não andava com multidão, não era a multidão que acompanhava ele. Certo? Ele andava com Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que quando ele entrou, ele olhou assim, estava elas, carpinteiras, tudo chorando, né? Que elas eram pagas. Aí Jesus olhou e disse assim: a menina dorme. Olha, aí começaram a rir de Jesus. Olha, Jesus tem autoridade, Kézia. É, Jesus tem é, autoridade. Aleluia, Jesus tem autoridade para desmanchar esse ninho. eu Eita, lá da creio. Soreminá. Jesus tem autoridade para Eu dizer assim: tome, o direito é seu, vou lhe dar, viu? A creio. reunião que fizeram, eita, tem a Anania, tem a Cabe, tem a Itofel, tem a É, Salão, Deus. tá tudo lá na reunião. Aí Deus está dizendo: eu vou acabar, viu, com a reunião. Aleluia! Ela é Glória a eliminar, eu vou Deus. acabar, viu, com essa Yeranayasui. reunião, porque um exalta, outro eu Eu abato. Eu sou o creio. justo Eu juiz. Ele creio. está dizendo que está entrando como juiz agora. Eu creio. Eita, lá, sou que me nevaciar. Aí Jesus disse: a menina dorme, começaram a rir. Aí Jesus disse: bora, sai tudinho. Lugar de incrédula lá fora. Que coisa linda, irmão. É quando Jesus, ele me defende. Obrigada, Deus. Ele está dizendo nessa noite: eu sou a tua defesa. Aleluia! Glória a Deus. Eu sou a tua defesa. Yeranayasui. Eu vou te defender. Tu és. Alá da chore me cantanaia sobre me nevaciar. Hum, mano. Certo? Cadê ele? Vou mandar chamar ele. Chame ele. Viu? Chame ele. Lê aí o Salmo 110 e o verso do 1 ao 2. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita,
até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Cheguei, quer pegar água para beber, porque eu tô com a garganta seca. Sim, como foi? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Domina aí, no meio dos teus inimigos agora. Aleluia. Assenta-te à minha mão direita. Olha que coisa linda. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quem está embaixo vai para cima, viu? E quem está em cima vai ter que descer. Sabe por quê? Porque agora quem vai dominar é você. É como se Deus está dizendo: chegou a hora e chegou a sua vez. Eu creio. Talvez alguém está dizendo assim: mas Deus, eu luto tanto, eu oro, e aí cadê a minha vez? Você sabe que lá em Esté, capítulo 2, versículo 15, o que é que diz aí? Esté 2, verso 15. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quanto haviam. Veja, chegando, pois, a vez de Esté. Eu, Chegou a vez, eu, irmão. eu Deus está creio. dizendo para alguém. É como ele estava dizendo para Micaías. Tem nada não, Micaías. Está chegando a tua vez. Está chegando a tua hora de eu mostrar que na tua boca sai a verdade. Obrigada, Jesus. Eita, domina agora. Vai, Davi, domina aí, Davi. Eles cavaram uma cova perante mim. O Salmo 57, verso 6. Salmo 57, verso 6. Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Glória a Deus. Pronto. Eles fizeram Saul. Davi era o alvo de Saul. Micaías era o alvo de quem? De Acabe. Entendeu? Porque o negócio de alguém é afastar tu de gente boas. É. Eita, é forte. Dereminaia Eita, sorra. Jeová. Meu Alaia sorra. Deus. É afastar tu de gente boas. Entendeu? Não, o que é que a gente vai fazer? A gente se faz de amiga dela. A gente se faz de amiga dela e afasta as pessoas de junto dela. Eita, lá e a sobre me nevaciar. Quem tem a visão espiritual vai ver que há uma cilada ali. Mas quem não tem, vai cair, viu? Vai cair dentro dela. Porque Davi está dizendo, armaram, cavaram uma cova, uma cilada contra mim. Caíram tudinho. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor está te protegendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Descansa, que Deus vai te dar vitória. Não te preocupa. Deixa Acabe para lá. Deixa Saul para lá. Que Deus está dizendo, eu não já disse a você, que a um eu exalto e outro eu abato, porque eu sou um justo juiz. Eu creio. Eita! Há um Eu creio. rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará. Deus a romperá ao amanhecer. Que coisa linda, irmão. Creio. Aleluia, nesta noite,
O rio está correndo da água. Creio, Jesus. Eita, Deus vai mostrar o caminho certo que tu está pedindo. Me dê orientação, Deus, me ensine. Tem pessoas aqui que estão preocupadas. Tem pessoas aqui que estão sem direção. Tem pessoas aqui que não tomou posicionamento, que está dizendo, Deus, como é que vai ser? Eu não estou entendendo. E eu não tô, mas Deus está dizendo, se aquiete, que eu vou lhe dar a direção certa. Jesus. Eu vou lhe dar a direção certa e você vai cantar o hino da vitória. Eu creio, Pai amado, eu creio, Eita, lava Jesus. chore Eu creio. nácia. Olha, ninguém vai tirar o direito de você sentar na mesa. Eu creio. Ninguém vai tirar o direito de você Eu sentar na mesa. recebo, Jesus. Alaia, receba. Eu creio, Eita, Deus. sem nada não. Eu acredito que Acabe, ele nem esperava, né? Que ele pensou que Josafá não tinha Deus, mas Deus falava com Josafá. Deus falava. Josafá defendeu Micaías. Ai, olha, alguém diz assim, ela não vai casar. Jesus. Ela, coitada, é uma pobre, não tem nada, só quer ser. Eita, sabe o que é isso? Acabe, tá com inveja de Micaías. Ananias, tá com inveja de Jeremias. É forte. Os irmãos de José tiveram inveja de José. Os filisteus tiveram inveja de Isaac. Ai, mas Deus está dizendo, não adianta, a mesa está posta. Alaia, sou que me nevácia. Coloque aí, tá chegando a minha vez de eu brilhar. Ai, bote aí, irmão. Tá chegando a minha vez de eu brilhar. E eu vou brilhar. Para você ver que Acabe tinha tanto ódio de Micaías que ele queria enganar Josafá. Mas o Espírito de Deus falou com Josafá. Ainda tem um. Fala aí com ele. Que eu vou tirar a máscara dele. Ele pode até subir, mas ele sobe, mas não desce. Olha que coisa tremenda. Ah, Deus está dizendo, eis que eu farei uma coisa nova. Olha, te abraça com a vitória hoje. Sente Deus na tua vida. Sempre. A Bíblia diz no Salmo 119, e o versículo 5, e o verso 5, 105, diz o quê? Tu leu o 119 e o verso Késia, o 17, 18. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Aí, Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. faze bem o teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Aí, se você for ver no 33 do Salmo 119. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Olha aí, ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos seus estatutos e guardá-lo-ei.
Guarda, irmã, guarda. Guarda o que Deus tem reservado para tu. Guarda a promessa, porque a promessa vai se cumprir. Guarda, porque tu vai ver o que Deus vai fazer. Tu vai guardar até o fim. É alguém dizendo que não vai dar certo e Deus dizendo dentro de tu. Olha, tu lembra, né? Que eu vou te dar vitória. Guarda até o fim, segure, não desista, porque a palavra de Deus, ela é pura. Eita, a palavra de Deus, irmão, no Salmo 119, e o verso 105. Veja o que a palavra é para mim e para você. Lâmpada para os meus pés Sim. é tua palavra e luz para o meu caminho. Olha aí. Lâmpada para os teus pés, para os meus pés, é a tua palavra. Porque quem guarda a palavra, quando vem um Acabe da vida que quer desmanchar a promessa da gente, você sabia que existe Acabe rondando por aí, Absalão rondando por aí para querer acabar, irmão, com a alegria da gente. Eu já recebi muita palavra negativa, Késia. Verdade. Eu já recebi, irmão. Coitada, a bichinha, rapaz. Oh, meu Deus, a bichinha não tem nada. Isso é uma pobre menina. Olha, querendo acabar com a promessa, mas eu guardei a tua palavra. Ai, é lâmpada para os meus pés. É lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz para o meu E caminho. luz. Ele é luz para os teus caminhos. Ele está dizendo: eu abrirei os caminhos e tu vai passar. Eu abrirei os caminhos, tu vai passar. Olha, ele ainda está dizendo: tu entrarás como uma princesa, toda linda, glória. Brilha, Esther. Brilha, Esther. Começa a brilhar, Esther. Por que, Esther? Chegou a tua vez. Eu creio, Deus. Ele me Eu recebo. Maia, Eu Soreminácia. recebo. Uma hora de Deus passar a vassoura. Eu creio. Eita. A Bíblia diz no Salmo 119, o verso 160. Terminei. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A tua palavra, ela é o quê? É a verdade. Pronto, por quê? Quando Micaías, que o eunuco, chegou e foi onde está Micaías, para você ver, irmão, que tem pessoas que quer que a gente imita, né? Para tu ver que ele queria que a palavra de Acabe prevalecesse, ele foi lá e foi contar uma história diferente para Micaías. Porque ele queria que Micaías profetizasse tudo quanto ele também profetizou. Mas a Bíblia não diz que a tua palavra é a verdade? Desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Ele está dizendo nesta noite: eu sou a verdade. Obrigada, Deus. Eita, nação, quem está falando é a palavra, canta na terra. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Foi o Salmo 119, irmã, e o verso 105. Aí você vê aí o versículo 11, para terminar, terminei. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas segundo as Crônicas, capítulo 18, e o versículo 11 e o 12. Terminei. E todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de todos eles, e fala o que é bom. Olha, vê o que o eunuco falou para ele.
Micaías, olha, tu fala tudo o que os outros profetas, porque é uma coisa só. Irmão, Deus não é Deus de arrumadinho. É Deus. Micaías era crente, salvo. Glória! Labure Minassiá, não se misturou. Eita! Alaga sobre Minervar. Deus vai acabar com essa rodinha. Eu creio. Vai usar um Micaías para te Eu defender. Eu, Oi, Malene. Ainda existe Micaías. eu creio. Que fala o quê? A verdade. Fala. Olha, tu tem que falar, porque é uma coisa só da boca dos profetas. Mas se tu vê no versículo 13, porém, Porém, Micaías disse, olha o que Micaías disse para ele: vive o Senhor, que o meu Deus me disser isso, eu falarei. falarei. Que coisa linda, irmão. Ele disse: não, oxente, vive o meu rei, vive ele que vive. O que ele me disser é para eu ir lá, estava tudo lá na praça, tudo sentado, né? Josafá, Cabe, tudo em lá, sentado, esperando Micaías. É É forte, irmão. A forte! vitória é tua. Elere minuri me canta naia sobre me nevácia. Eita, como Deus está aqui Eu creio. hoje. Eita, como Deus está falando. Eu vou Eu creio. falar. Eu vou falar, Anania. Ainda esse ano tu morre, Anania. E a Bíblia diz que no mesmo ano e no mesmo mês, Anania morreu. Meu É, Deus. é necessário, muitas vezes, Deus tirar a Anania do caminho da gente. Sai de cena, Anania, some. Eita, lava-açúcar, que é minha pá. Irmão, vou dizer uma coisa que Deus está mandando eu dizer aqui para alguém. Olha, alguém vai chegar na tua porta, guarda essa palavra, e vai te pedir perdão. Porque se não pedir perdão, Deus vai descer a Eu terra. creio. Eu creio. Alari, minuri, minaciá. Eita! Isso, o verdadeiro homem de Deus só tinha uma palavra. E Micaías só tinha uma palavra. Ele não podia inventar mentira, ele não era inventador de mentira. Ele disse: não, oxe, vive o meu Senhor, que o Meu que o meu santo Deus. Deus me disser, isso eu falarei. Eu vou falar, vice, tudo que ele me disser, eu vou falar. Já pensou? Deus cuidando. Aí é onde a gente vê a prosperidade de Deus na nossa vida, irmão. É quando a gente obedece, é quando a gente guarda o mandamento do Senhor e a gente obedece a Ele. E Obrigada, quando a Jesus. gente obedece, Ele nos dá vitória. Vê aí, Êxodo 34 e o 10. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Hum, Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço vê, contigo. eu vou mostrar as novas, né, as novas tábuas dos 10 mandamentos. Para você ver, né? Que Moisés escreveu as 10 tábuas, né? Dos 10 mandamentos. Eu vou mostrar para esse povo. Uhum. Eu vou mostrar para esse povo. Aleluia! De maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faz
é o que ele vai fazer contigo. Rarabassui. Vai ser coisa que vai chamar a atenção. Eu creio. Oxe, como foi isso? Como foi? A notícia vai se espalhar por todos os países Eu de que Deus fez na tua vida, creio. de que a palavra dele é pura, de Eu que a creio. palavra dele é verdadeira. Eu creio. Eita, tu quer desistir, Deus está dizendo, não desista. Eita, lava. Eita, Deus está tirando tristeza do teu coração hoje. Eita, Deus está te dando alegria. Deus está te dando paz. Desculpa, gente. Aleluia, Ele glória a está te dando Deus. graça. Aleluia. Micaías já estava pronto, preparado. Aleluia. Para falar a verdade. Eita, que coisa linda. Olha, eu vou mostrar para tudinho, vice, o que eu vou fazer contigo. Eu vou fazer contigo coisa grande. Eita, que coisa linda. Eita, tu vai ver o que eu vou fazer. Alguém não vai entender. Alguém vai dizer como foi, como é que pode. Eita, Deus está dizendo que a história vai ser mudada. Eu Ele está creio. dizendo, eu vou abrir os livros das crônicas. Eita, e vou mostrar quem é Amã. Aleluia, glória. Deus está dizendo, eu estou na guerra, a guerra é minha, eu lhe defendo. Alária, chore, minaciá. Eu defendo você. Eita, arabachuri, me cantanai. Mas eu vou lhe dar o direito. Aleri, minuri, minai. Na sombra do revaciar. Eu vou lhe dar o direito. Reminevaciar o direito de quem é meu. Diga que o direito é seu. O direito é meu. Eu vou mostrar para esse povo. Eu creio. Ó, irmão, se preocupe não. Que o que vai sair da boca do profeta Micaías é a Eu verdade. creio. Sabe por quê? Com Deus não tem arrumadinho. Certo? Eu acredito que para aquele eunuco foi uma decepção, né? De chamar ele, ele dizer, não. E ele, Jesus. olha, botar na minha boca, eu vou falar. Viu? Porque só um profeta falou a verdade. Glória a Deus. Eita, Oh, Halariminacia. Jesus. O Salmo 124 e o verso 6 e 7. Terminei. Olha, tem Micaías aí, tem Micaías que não tem medo da afronta de Acabe. Enfrenta Acabe, rapaz. Não tem medo de Acabe, não. Acabe pode ter muito dinheiro, mas não tem medo dele, não. Porque Deus é Deus em si. Deus é em si. Deus é Deus no céu e Deus na terra. Ele é Deus dos montes e Deus dos vales. Aleluia. Salmo 124, 6 e 7, Késia. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Sim, A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. sim. O laço quebrou-se e nós escapamos. Glória a Deus. O laço, Aleluia. na hora, eita, que Micaías foi lá falar para Acabe que ele poderia subir, mas descer ele não ia. Ai, Tu és é soberano, forte. Jesus. O Aleluia. laço, irmão, quebrou. O laço, o laço. Bendito seja o Senhor. Aí o 7, a nossa alma escapou. Escapou. Mas embora, Késia, que você vê que eles ainda aprenderam Micaías, certo? Micaías. Ele comeu pão de amargura. Que coisa linda, irmão. Mas ele falou a verdade. No versículo, capítulo 19, e o versículo 24. O versículo 20, 24, 25 e 26. Capítulo 18.
É, E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de de câmara em câmara. para te esconderes. Olha Então aí. disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da Foi. cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o Senhor, assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Vê? Olha para aí. Só porque Micaía falou a verdade, hein? Jogue ele. Bote É, ele no Deus. cárcere. Que coisa linda, irmão. Sustente ele com pão de angústia e com água de angústia. Meu Dê Deus. a ele. É como se diz assim, ele tem que aprender a me respeitar. Eita Deus. É, ele tem que aprender a me respeitar, ele saber que eu sou o rei. Alaia sobre me nevaciar. É fogo. Mas Micaías, você via um Deus grande, tremendo. Eita, porque Josafá sabia também. Eita, que o Deus de Israel era valente, ele é valente. Eita, glória! E disse Micaías, ó, Micaías ainda profetizou, viu? Menina é forte demais, irmão. O negócio é forte, é Deus quebrando. Aleluia, Deus. É forte, irmã, é forte. É, irmã, é verdade, missionária Sandra. A verdade dói aos mentirosos, dói, doeu nele. Olha, tem alguém que não te suporta, mas vai ter que te engolir. Joga ele. É, bota esse coitado aí, joga ele aí, pra ele. Dá água a ele aí, dá angústia, dá pão. Isso é um mentiroso, rapaz. Eu vou subir e vou voltar. Ei, Isaías, capítulo 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me Sim, apraz e prosperará naquilo para que a enviei. olha aí. Por quê? Micaías não profetizou? É. Porque a minha palavra, ele está dizendo, voltará vazia, não. Não. Aleluia. Eu enviei você, Micaías. Ah, eu Glória a estou te protegendo Deus. nessa noite. Eu vou mostrar para Acabe que eu sou na tua vida. Eita, vai se cumprir a promessa, Eu irmã. creio, Vai se cumprir a promessa de Deus na tua creio, vida. É ano de cumprimento. creio, Eita, é ano de portas abertas. É ano de milagre. creio, Deus. Creio, É, eu creio, viu? É ano de Deus preparar mesa para muitas moças que estão solteiras. creio. Em nome de Jesus eu recebo. É, Recebo, chegou a Jesus. hora. Eu É, creio, não. eu creio. A palavra do Senhor não voltará vazia. Deus usou o profeta, Nabara chora Minai. Sim, Eu acredito que ele chorou, comeu pão de amargura, bebeu água da angústia. Eita, de massacre. Glória, que coisa linda. Ele foi levá-lo ao Amon, governador, leva ele ao governador da cidade. E a Joás, filho do rei, metei ele lá, bota ele lá. Castigue. Aí Deus está dizendo, eu vou me levantar. Eita, Jó, capítulo 25, 19. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. E quando ele se levantar, relerminar-se-á todos aqueles que lutaram contra mim. Eita, vão ter que bater palma. Olha o tapete vermelho para tu passar. Passa eu aí creio, no tapete vermelho. eu creio, Eita, camaia, sou que me nevaciar. eu E a creio, palavra Jesus. de Deus diz, e disse Micaía, se é, né?
que tornares em paz. Olha aí, Micaías profetizou de novo. Lê aí, Kécia. E Micaías disse, profetizou de novo. é forte, Jesus. O E disse 27. Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Todos. Foi na presença de todos. Aí É, sai o quê? Fechou com chave de ouro. Né? A palavra se cumpriu. E Deus está dizendo: a minha palavra não voltará vazia. eu creio. Antes prosperará naquilo a quem eu enviei. Eu Eu enviei você. recebo. Eu Eu enviei creio. você. Não tenha medo de Acabe. Não tenha medo de Absalão. Não tenha medo de Aitofel. Eu creio. Porque eu vou lhe honrar. Eu creio. Não tenha medo de Amã. Eu vou puxar a capa de Amã. Aleluia. Creio. Eita. Eu acredito, irmão, que os profetas de Acabe ficaram tudo assim. Eita. Não estou dizendo que na Bíblia tem. Eu estou dizendo assim. Conjecturando. Atolado, vice. Olha. Acabe é rei. E tu é ninguém. Eita. Ai. Meu Carabachore Deus. me canta, naya sore me nai. Santo Jesus. Serei a sou que me levasse. Não fique triste. Deus está com você. Deus Aleluia. vai mostrar que é na sua vida. Ei, ele está dizendo, Apocalipse capítulo 22, e o versículo 13. Eu sou o Alfa e o Sim, Ômega, o pronto, princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. acabou-se. Ele é. Tu és grande, Deus. É Eu como te ele amo, está Jesus. dizendo, Micaías, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio, Micaías, e o fim. E o primeiro e o derradeiro. A palavra que Deus falou se cumpriu pelo profeta Micaías. Creio. Quero dizer para muitos que aqui estão. Deus tem falado contigo? Eu creio. Deus tem falado contigo? Tem promessa a ser cumprida? O vento tem soprado, mas tu sabe o caminho do vento e para onde o vento vai? Não importa a crítica de ninguém. Não importa quem fale de você ou deixou de falar. Não importa quem faça reuniões. O que importa é que se cumpre Isaías 55:11. Porque a palavra do Senhor, ela não voltará vazia. Antes, ela prosperará naquilo. A quem? A quem? Quem foi que enviou? Quem enviou? Quem enviou foi ele. Sabe por Eu quê, creio. irmão? Tu não depende de ninguém, não. Tu depende de Deus. Eu dependo de Mas Deus. eu Eita, dependo. existem pessoas que pensam que você depende dele, mas Deus está dizendo nessa noite: você depende de mim, eu vou lhe dar vitória, você vai cantar, a mesa está posta, prepara-se uma mesa na presença, vai ser na presença, Késia, vai ser na presença de todos os meus inimigos, será na presença, se cumpre, mas eu faço como quero. Ah, pois tá certo, eu vou falar na presença de todo mundo, Micaías disse, só se ele não for na minha vida. Eita, cante, receba, diga que Deus é grande na sua vida, diga que Deus
vai fazer coisa grande. Profetize bênção para você, rapaz. Não profetize miséria, não. Profetize bênção. Diga assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso, É ele que te Jesus. fortalece. É Fala, ele que te mano. guia. É ele que guarda de ti. É ele que guarda. Aleluia. É necessário aparecer os Acabe no caminho da gente. Irmão. Uns Anania, atrevido. Aí o Senhor diz assim: brinca não, vice. Tu sabe que Daniel ora, né? Daniel ora, vice. E se Daniel ora, eu vou revelar o segredo a Daniel. Eu vou revelar o segredo a Daniel. Daniel ora, irmão. Daniel orava 3 vezes ao dia. Glória. Ai, irmão, que coisa boa. É orar, é cavar poço, é dizer, Jesus, estou aqui. Ô, Jesus, sim, Daniel. Tá certo, Daniel orava, olhando na janela. Glória. Vem cá, chamou seus amigos, vou morar. Vou morar, que a gente tá aí, olha. Tá uma guerra tremenda. Aí Deus está dizendo, mas eu vou revelar o segredo. Há segredo que tu não sabe. Deus está dizendo, eu vou mostrar para alguém que eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. Olha, Daniel, aleluia, glória. Aquilo que está determinado na tua vida este ano vai ser feito. Este ano vai ser feito. Eita! Ai! Dalaia, sou que me nevas. Tá pensando que Acabe desceu? Foi? Ele morreu. Glória. Pai que está no céu, bendito Deus, que neste momento, essa palavra, essa mensagem, que aqui, Senhor, tu me usaste por misericórdia, mas que o Acabe vai sair do teu caminho. Ah, aleluia. Era 400 profetas que chalerava ele, mas tinha um profeta que falava a verdade. E Deus está dizendo, a mesa está posta, prepara as malas para tu viajar. Deus vai te levar além das fronteiras. Eita, Deus vai te levar. Deus vai mostrar alguém que é na tua vida. Eita, Deus está dizendo, eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. E ele está dizendo nesta noite, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se. Aquiete-se, porque Deus está entrando em ação. Deus vai entrar em um socorro na vida de muitas pessoas que aqui estão. Muitas pessoas que estão aí dizendo, Jesus, eu recebi. Jesus, tu vai fazer uma coisa terrível na minha vida. Tu não vai deixar que alguém venha apagar o meu nome, que alguém venha, Senhor, fazer aquilo, Senhor, que tu não determinasse. Eita, vai ter uma confusão. Eita, na vida de um homem, Deus vai pegar ele. Eita, na sombra, porque ele não quer dar o teu direito. E Deus está dizendo, ele vai dar o teu direito. Tu vai ter esse direito e tu vai dar o culto de ação de graça. É tempo de culto de ação de graça, eu creio. Eu tomo posse. Sai da frente, Acabe. Sai da frente, Absalão. Sai da minha frente. Vamos passar por cima, passa por cima. O Senhor, ele fala a verdade. Deus está dizendo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Eu sou contigo para te livrar. Eu vou te livrar. Eu te livro do da direita. Eu te livro do da esquerda. Aláguia, chora, minaciá. Quando a flecha vem, aí ele pega a flecha, lança contra a tua vida. Mas Deus está dizendo, a mesa está posta. Tu vai cantar o hino da vitória. Assim te diz o Senhor. Glória. Amém. Foi forte. Eu creio em nome de Jesus. Foi forte. Glória a Deus. Deus soberano. Amém, minhas Aleluia. irmãs. Não ia abrir live hoje, não. Mas eu senti vontade de abrir, chamei o irmão não vê. Jesus disse para mim, você também não fala a palavra? Eu disse, é mesmo, Jesus. Oxe, quem fala tá certo. Eita, que coisa linda, irmão. Eu tomo posse. Vai ter agradecimento aqui, viu? Vai ter agradecimento. Eu creio. Amém, Kézia? Foto, irmão. Vamos Amém. tirar foto. Coisa linda, a gente aqui, ó. Só vitória. Tirei.
Pronto. Que Deus abençoe vocês todos, né? Eu creio. Eita, que coisa Amém. linda. Eu estou sentindo a Deus presença é de Deus aqui, lindo. Kézia. Obrigada, Kézia, Jesus. eu Palavra estou sentindo a poderosa. Eu presença. creio, irmã Leni. Deus é fiel. Eita, irmão, quando descer a unção aqui, que unção forte, não procure agradar a ninguém. Procure agradar a Deus. Amém, Jesus. Viu, Kézia? Amém. Procure agradar. Eu também. Você que está aí. Você recebeu? Glória. Obrigada, Senhor. Deus vai acabar com esse arrumadinho. Eu creio. E vai te dar uma grande vitória. E Em tu vai nome de cantar. Jesus. Eu Amém? creio. Esse irmão que ore por mim, que sempre minha garganta está inflamando. E tem vez que eu evito até estar na live, às vezes de manhã, por causa da minha garganta. Mas você orar, Deus vai fazer coisa linda. Amém. Eita, Eu vou lhe creio. trazer para Maceió, tá bom? Ó. Tem Maceió que vão me levar. Alisson disse que eu vou para o Rio de Janeiro. Alisson, eu Glória a vou. Deus. Eita, tá Kézia aí também, ó, para cantar, tá? Vocês Amém. convidem. Kézia é Amém. uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, Amém. certo? Uma menina, uma bênção, certo? Obrigada, irmã Leni. Viu? E Deus é fiel e vai fazer, né, Eu Kézia? creio, eu creio. Quem Deus crê está aqui. Eu vai creio, Jesus. fazer outra vez você sonhar, Creio. outra vez te levantar. Deus vai fazer você sorrir. Deus vai agir, ninguém impedirá. A terra muda de Eu sou lugar, grande. mas a promessa teu Deus vai cumprir. Eu creio. Agora que não tem ninguém para ouvir, agora que não acreditam mais. Alguém quer apagar o teu sonho, mas não vai. Agora que não tem para onde ir. Sai da caverna, irmã. Sai da caverna. Nem tem onde ficar. Eita, e agora? Só resta uma caverna. Agora parece que foi tudo em vão. Agora tanto tempo já passou. Parece que a noite de choro foi perdida. Eita, lagaçore me nascia devassia. Ficou sem sentido a vida, mas teu Deus tem controle. Deus vai fazer, descansa em mim, Evácia. Eu creio. Deus vai fazer outra vez você sonhar, descanse. Outra vez te levantar. Deus vai te levantar, irmã, tu que tá aí. Deus vai fazer você sorrir, vai. Deus vai agir e ninguém impedirá. A terra muda de lugar. Eita, a Nania vai ter que se mudar de lugar. Mas a promessa, teu Deus vai cumprir. Eita, tem alguém que tá... Aí eu vou cantar de novo. Agora que não tem ninguém para ouvir, os amigos se afastaram. Agora que não acreditam mais, acredito nela não. Agora que não tem para onde ir, tá onde? Dentro da caverna tem que sair. Nem tem onde ficar. Eu não tenho, irmã Leni, nem onde ficar. E só resta uma caverna. Eita, é forte. Agora
Parece que foi tudo em vão. Esqueceram tudo o meu nome. Não quero nem mais como amiga. Eles estão dizendo, parece que é o fim da tua história. Sai dessa caverna agora, que o Deus, elere-me nasciar, elere-me cantaná, eu sou grande. Deus vai fazer outra vez você sonhar. Você crê que você vai sonhar? Tem pessoas aqui, irmão, que está angustiada, está triste, está dizendo que não vai sonhar mais. Você vai sonhar. Outra vez te levantar. Deus vai te levantar. Ele está dizendo para mim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Outra vez te levantar. Deus vai fazer você sorrir. Deus vai agir, vai ser um reboliço e ninguém impedirá, ninguém vai impedir. As terras, vou botar as terras mudam de lugar, é as terras, mas a promessa, teu Deus vai cumprir. Glória! Eita! Coisa linda! Deus abençoe a todos. Qual o tema, Késia? Coisa linda! Vá lá no direct e escreva lá o comentário que Deus falou para você hoje. Tá mudo. A palavra do Senhor não voltará vazia. Eita, acabou-se. A palavra do Senhor não voltará vazia. Amém? Amém. Que Glória a Deus Deus. abençoe a todos, Em né? Que nome de Jesus. participaram dessa. Você. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus Késia também, um abençoe, Rolene. Um abraço. cheirão sua vida. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. Até a próxima, Amém. em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe. Amém.